E aí, galera? Hoje eu vou começar uma experiência nova que eu queria compartilhar com vocês, porque é algo que vai ser pertinente para vocês, algo que eu acho que o meu compartilhamento disso vai ser de alguma maneira útil, que é o que? Eu vou começar a estudar espanhol. Minha primeira aula hoje, dia 17 de maio, vai acontecer dentro de 4 minutos. Tem que correr. E por que isso é pertinente para vocês? Um dos motivos pelo quais eu estou começando a estudar espanhol, não apenas porque eu gosto e acho importante, tipo assim, tá na hora de aprender um terceiro idioma, também porque vai enriquecer bastante as minhas práticas e, por consequência, as práticas dos nossos professores dentro da Next. Todos os professores. Por quê? Quando a gente se coloca de novo na posição do aluno, de aprender um novo idioma novamente, de estar numa aula e não entender totalmente o que está sendo falado, esse tipo de coisa, a gente começa a ver a maneira com que a gente ensina nossos alunos de uma maneira diferente. Então, assim, perceber esses aspectos do ensino de idiomas, como ele vem ocorrido, do ponto de vista do aluno, é uma experiência bastante enriquecedora. E aí, além disso, a gente vai compartilhar também as minhas impressões em termos de educação e como elas se refletem na maneira com que a gente ensina. E também a minha experiência como aluno aprendendo um novo idioma. Então, assim, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou estudando? Porque agora, aprender um terceiro idioma depois de já ter aprendido inglês, putz, é muito, muito, muito diferente. Principalmente eu como professor, porque assim, a maneira com que a gente vê aprender uma língua e ser ensinado e passar pelo processo de absorver um idioma novo, e como é que a gente faz isso, quais práticas, quais exercícios, como é que estuda, que ferramentas, tudo isso vão ser coisas que eu vou querer compartilhar com todos vocês. E, sem mais delongas, vamos lá. Minha professora se chama Michelle, ela é de Buenos Aires, da Argentina, teremos aula online, obviamente. E meu único medo um pouco por um lado é muito bom, né? Ela é nativa do idioma, é muito bom. Por outro lado, ela não falar português é algo que me deixa um pouco nervoso. Pela primeira vez, confesso que eu tô nervoso. Assim, tô nervoso entrando numa aula como aluno. Já é algo que eu tô tendo muita empatia pelos nossos alunos quando falam que ficam nervosos quando estão numa aula ou quando tem que fazer certa atividade. Faz total sentido. Fazer um idioma novo é se colocar a cara a tapa um pouco, é tomar riscos, é um processo em que você fica um pouco vulnerável, entre aspas, em qualquer momento que você está aprendendo algo novo. Então é um aspecto interessante. No entanto, a professora ela fala um pouco de português, ela está estudando português, que é algo que eu vi no perfil dela quando eu encontrei, quando eu estava escolhendo a professora que eu teria na primeira aula. Vou mostrar um pouco do que ela passou para eu fazer antes da aula. Eu entrei em contato com ela e falei, o que você quer que eu prepare? O que eu tenho que fazer? E ela me passou algumas atividades, olha só. Então, olha, aqui vai dar para ver o meu caderno de espanhol. Então ela pediu para eu preparar uma apresentação. Aí eu fiz essa apresentação com base no modelo que ela me enviou. E aí, por conta própria, eu estudei, eu já pesquisei algumas linguagem en el aula. São expressões importantes para quem está começando a aprender espanhol. E é bom já ter elas registradas ou em mente caso a situação se apresente. Por exemplo, se eu não estiver entendendo algo, eu vou falar no entiendo. Tarefa de casa, tarea. Esqueci, lo olvidé. Terminei, he terminado. E aí, para cada uma delas, eu coloquei um desenho ao lado. É um desenho perfeito? Obviamente, não. É um desenho que tá assim, 100% representando o que está na frase? Em alguns momentos, sim. Por exemplo, aqui. Como se diz em espanhol? Como se diz tananã em espanhol? Se eu quiser saber como é que fala celular em espanhol. Como se diz celular em espanhol? E ela vai me ensinar como é que passa de português ou de inglês, se eu perguntar algo para ela em inglês, para espanhol. Nesse caso tá bem claro, mas olha aqui, por exemplo, não entendo. Eu coloquei uma carinha sorrindo, tipo, e pensando, what? Então, assim, quando você tiver que registrar alguma coisa, algum pedaço de vocabulário, alguma expressão, alguma coisa assim, e você quiser evitar a tradução direta, o que é interessante na medida do possível, não que incluir o seu idioma no seu aprendizado de um segundo idioma é algo ruim, não é, não tenho isso em mente, mas
ao mesmo tempo tentar se imergir ao máximo apenas no idioma que você está aprendendo, de maneira segura e de acordo com o seu entendimento do que é, do estágio que você está de aprendizado, isso aqui é uma boa prática. E por agora é isso. Eu anotei também uma pergunta que eu quero fazer sobre pronúncia. Isso é algo muito interessante para vocês alunos fazerem. Sempre que vocês tiverem uma pergunta em mente, já anotem, já deixem a pronta, para que quando chegue na hora da aula com o professor, você possa tirar essa dúvida com o professor. E também, caso venha ao caso, caso você queira, também já pesquise antes. Isso é algo interessante de se fazer, porque... Vou virar para mim de novo. Assim, ao contrário do que se pensa, do que se tinha como um formato de educação maior atualmente, ao longo de toda a história, é de que o professor é a fonte do conhecimento, né? O professor é a fonte de tudo que você vai aprender. Hoje em dia, isso é mentira. Isso não existe. Não existe mais. O professor, assim, nós como alunos, crianças, adolescentes como alunos, têm acesso à informação das mais diversas fontes. De YouTube, de Instagram, de páginas certas no Instagram, de pesquisas que eles podem fazer por conta própria. Conteúdo e informação é o que mais existe atualmente. Então, o professor se colocar como a fonte do conteúdo não só é irrealista, mentiroso, mas também não é prático, porque se você se coloca apenas como uma fonte de conhecimento, tipo assim, uma pessoa que vai ensinar tudo que uma pessoa deve saber, você vai perder muito para qualquer outra coisa, para Google, para tudo. A gente não consegue competir com isso. Mas qual que é o negócio? Por que professor é necessário ainda? Ele é necessário a partir do momento que ele entende o papel dele como facilitador, como uma pessoa que está intermediando e conduzindo o aluno a aprender por si só e ser autônomo. Isso quer dizer que o professor não vai ensinar? Lógico, ele vai ensinar muita coisa. Mas parte do que ele vai ensinar está relacionado não só a ensinar conteúdo em si, mas em como seguir esse conteúdo, como encontrar esse conteúdo, reforçar esse conteúdo por conta própria. Tipo, como é que você vai estudar isso aqui? Quais que são os erros comuns disso aqui, que não vai estar em nenhum material? E principalmente no caso de idiomas, a parte da prática, uma parte direta. Ter uma pessoa que você confia, com a qual você tem uma conexão, que entende o seu processo de aprendizado e que vai conseguir te direcionar bem com isso. Que vai saber o que te corrigir, como te corrigir, quando te corrigir, que vai saber te dar feedback com relação ao que você fala, ao que você escreve, tudo isso. Então, assim, é importante para nós professores e para os alunos entenderem isso, de que não é papel do professor apenas, é apenas uma pequena parte do papel do professor te dar informações, te ensinar coisas em si. O que o professor tem que ensinar está muito além do que apenas cuspir conteúdo na cara dos alunos. Beleza? Então, sem mais delongas, foi essa a minha introdução. Vou pegar a aula e já dou um feedback para vocês.